Bom, hoje é dia 5 de julho de 2021. Agora é aproximadamente 11h30 da noite. Eu recém cheguei em casa do trabalho. Não sei exatamente como começar esse vídeo, porque é muito estranho, na verdade. A ideia é de estar basicamente conversando comigo mesma. Mas no princípio é exatamente isso que está acontecendo. De alguma forma, quando eu gravo para o canal, me faz bem, eu me sinto bem. Então, por essa razão, noite passada, quando eu tava deitada, surgiu essa ideia de gravar vídeos diários como uma espécie de acompanhamento de uma nova fase que eu iniciei hoje. E uma forma também de me estimular a persistir nesse processo, porque isso é algo que tem sido muito difícil ultimamente para mim, persistir e dar continuidade para qualquer coisa mesmo, as mais simples possíveis. Então, é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Não sei se um dia isso será postado, mas se for, olá! Se você está assistindo isso é porque eu tomei essa decisão, mas basicamente é uma forma que eu encontrei de me expressar e de pôr pra fora aquilo que eu tenho guardado pra mim, de como eu tenho me sentido nos últimos tempos e mais precisamente nos últimos dias, que tem sido bem difíceis, eu diria. É o básico. Eu fiz 26 anos há pouco tempo. Estou parecendo maluca. Tá, eu decidi que eu vou falar como se eu estivesse numa sessão de terapia para parecer menos estranho. Se é que isso é possível, parecer menos estranho. E tentar ser o mais natural, assim, possível e... Ok, vamos lá. Bom, minha terapeuta virtual, vamos dizer assim. Eu acabei de completar 26 anos e no momento, até o dia de hoje, eu costumo dizer que eu tenho algumas versões minhas aqui dentro, que eu tenho várias Marinas dentro de mim e todas elas ficam lutando aqui internamente. E normalmente a que tem a maior voz e que ganha, que é a personalidade que eu costumo viver, né? E lidar com as coisas da vida e com o dia a dia. É uma personalidade mais positiva, é uma Marina que tem esperança, que acredita e que apesar de qualquer coisa, sempre sorri, né? Nunca abre mão de sorrir e que procura sempre ver o lado bom das coisas. Mas essa Marina, ela tá em coma, vamos dizer assim. Uma outra Marina aqui dentro que tá ganhando. Ultimamente ela tá ganhando. Essa Marina tá cansada. Essa Marina tá cansada. Tem um cansaço extremo em cima dela. E não físico, assim, não das coisas naturais que todo mundo, né, passa, como suas tarefas e trabalho, mas uma coisa interna que acaba refletindo no corpo. E eu já estive assim há um tempo atrás, né? Na época eu trabalhava ainda no comércio, né, na loja, e a rotina do trabalho acabou fazendo com que eu tivesse um pico de ansiedade, né? E uma crise de estresse pós-traumático que desencadeou a minha última crise de depressão, que foi onde eu surtei, assim, pela primeira vez, de verdade, assim.
uma coisa mais séria. Diante disso eu me tratei, eu procurei, né, ajuda, eu tomei medicação, eu fiz minhas terapias. Eu tratei feridas que eu nem sabia que eu tinha, né? Comecei a abrir minha gaveta para organizar, né? A minha terapeuta usou um exemplo muito prático que resume toda essa trajetória e eu acho que resume essas fases da nossa vida, assim. Que eu sei que eu não sou a única que passo, eu tenho total consciência disso, que nós somos como uma gaveta que todo mundo tem na sua casa, que é a gaveta da bugiganga, né? A gaveta da bagunça. Tudo que a gente encontra, a gente vai colocando dentro dessa gaveta. Deixou uma coisa aqui, bota pra dentro da gaveta. Vai colocando tudo ali dentro. Sem nem olhar, às vezes. A gente tá na correria e nem olha. A gente só coloca ali dentro daquela gaveta. E um dia a gaveta tranca e não fecha. E pode ser uma simples tampinha de caneta, uma coisa pequena, que trancou a gaveta. Mas aí a gente vai precisar abrir ela e tirar tudo dali de dentro pra organizar, para que ela volte a fechar e funcionar normalmente. E nesse processo muitas coisas a gente vai pôr fora, algumas coisas a gente nem lembrava que estava lá no fundo da gaveta e a gente vai precisar mexer. E assim é conosco e com a nossa vida. E a minha gaveta trancou de novo, né? Eu fiquei bem, eu tive bem, eu encontrei uma nova forma de viver, eu me reconciliei com a minha fé e antes eu pensava que isso estava somente relacionado com a fé, né, que era muito espiritual, mas na verdade depressão, ansiedade e qualquer síndrome desse gênero, ela não tem ligação com pouca fé ou não, na verdade. Deus nos sustenta, né, com certeza, para quem crê se torna menos pesado, né, porque pelo menos para mim, se eu não tivesse fé e confiança que independente da crise, que independente do caos que eu tô agora, e mesmo que eu não entenda as coisas, né? Porque a gente costuma querer entender tudo e perguntar por quê. Isso é uma pergunta que eu faço sempre quando eu tô mal, eu falo. Sempre que acontece a função e o fato, eu digo por quê. Mas na verdade a gente nem sempre tem uma resposta e talvez a gente nunca vá ter essa resposta. Mas fé é confiar além, né, independente disso, de saber as respostas ou não, é ter confiança naquilo que não se vê. E eu creio, porque se eu não cresce, provavelmente, não sei, sinceramente não sei, eu não conseguiria manter o ponto de equilíbrio que eu consigo. É como se fosse assim, o desespero vem, né? O desespero, os sentimentos negativos, de fracasso, de inutilidade, de culpa, tudo. Uma coisa vai puxando a outra. Essa escuridão, né? Tudo esse emaranhado de coisas, aquilo vem. E eu realmente sinto, eu me abalo, eu permito que aquilo dali me atinja e eu fico mal e tudo acontece. Só que chega um ponto, eu consigo no meio de tudo isso falar não, só um pouquinho. Eu não posso entrar em desespero, não posso me deixar levar por toda essa sensação, porque senão eu vou sucumbir e, né, muita coisa ruim pode acontecer. E aí, com a minha fé, eu trago a minha fé e a minha confiança em Deus pra sair daquilo dali, dizer, não, vai passar. Eu sei que vai passar, já passou antes, eu já vivi isso ou algo parecido antes, então eu sei que eu vou passar novamente. Só que eu preciso fazer a minha parte. E aí é que tá o ponto de grande conflito, na verdade, porque eu sei que depende totalmente de mim, né? Deus faz a parte dele em tudo na nossa vida, né? Nem tudo é vontade de Deus, mas permissão.
mas nunca sai do controle dele. Porém, a gente também precisa cumprir o nosso papel na nossa própria vida. E isso é completamente desesperador, na verdade. Porque quando... Eu não sei se para todo mundo é igual, mas eu acredito que tenha pelo menos uma semelhança. Mas quando eu tô no meio desse caos, né? Quando eu tô no meio da escuridão mesmo, eu sei, a minha cabeça sabe o que eu preciso fazer. Eu não perco a minha consciência, a não ser numa crise muito grande, onde eu perco o controle, que, né? Em geral, eu consigo sempre ter essa consciência, né, dentro da minha cabeça, essa voz e de entendimento que eu preciso levantar e fazer. Só que eu não consigo levantar e fazer. É muito difícil, é um peso que eu planejo, eu deito de noite e aí eu penso, amanhã eu vou acordar tal hora, eu vou fazer tal coisa, eu vou tomar café da manhã. Não são grandes planos, não são... São coisas simples, assim. E no outro dia, só não consigo. Só não dá vontade, sabe? Uma falta de ânimo mesmo, assim. Tem de bom ânimo, diz a palavra. Porém, em crise é muito difícil mesmo. E só que aí isso cria um ciclo vicioso, porque isso me traz muita frustração e uma sensação muito grande de inutilidade, porque obviamente eu tô sendo uma inútil, né? Eu basicamente passei as últimas semanas dormindo, comendo. Eu levantava praticamente na hora de ir pro trabalho ali para fazer o básico, né? Não cheguei ao ponto extremo de pessoas que não conseguem levantar da cama para absolutamente nada, porque eu sempre tinha essa pequena consciência funcionando. E principalmente, na verdade, eu acho que isso se deve, assim, principalmente pelo Otávio mesmo. Porque eu sei que eu precisava fazer o mínimo por ele, né? Eu precisava, no mínimo, levantar, tomar banho, dar banho nele, fazer comida, né? Essas coisas. E aí eu ia pro trabalho. E voltava pro trabalho e... Às vezes, assim, nesse meio do caminho, meu pai me convidava pra dormir lá, ou a minha mãe convidava pra almoçar, alguém vinha aqui em casa, e aí eu inseria aquele momento ali na minha rotina. Mas na verdade eu tava vivendo no automático. Até hoje, assim, hoje mesmo. Se eu pudesse, eu só tava deitado na minha cama. E aí, isso é muito ruim. Apesar de às vezes tu só querer fazer isso, ao mesmo tempo tu não quer, sabe? E é uma questão de... É químico mesmo, tu não consegue lidar com essa pressão no teu corpo para que tu não faça as coisas. Então, por isso, eu voltei a tomar a minha medicação. Quando eu fiz o tratamento da outra vez, eu entrei com tratamento, né, medicação, tudo mais, na qual eu teria que tomar no mínimo 1 ano. Eu cumpri mais que esse prazo. E depois eu decidi que eu não queria mais tomar. Eu tava bem, eu realmente estava bem. E aí comecei o processo de tirar, fui diminuindo a medicação, parei de tomar, né? E eu tava de boa, fiquei um tempo tranquila, né? Tinha essa questão da minha religião também, que... Religião não, né? Religião é uma palavra que eu não gosto. Da minha fé. Né? Meu relacionamento com Deus também me fortaleceu muito. Então eu segui com a minha vida e estava plena e feliz. Porém, uma pessoa depressiva vai ter mais dificuldade em lidar com os obstáculos da vida. Às vezes tu vai conseguir passar. E às vezes tu vai acabar caindo e voltando a algumas casas no tabuleiro da vida. E foi isso que aconteceu comigo, eu tava bem, porém não consegui, algumas situações aconteceram e acabou que desencadeou, né, uma nova crise. E uma coisa ruim sempre puxa outra coisa ruim, né? Então, algumas coisas que talvez eu achava que já estavam encerradas dentro de mim, não estavam. E provavelmente elas surgiriam, né, de qualquer forma. Mas talvez fosse um pouco mais simples de resolver esses processos internos.
sem um fato específico. Mas a gente, né, não escolhe e não tem como. Existem situações na nossa vida, na verdade, tudo, né? A gente não consegue controlar, né? Então, a única opção que tem é viver o que tá acontecendo e fazer o possível para resolver as nossas questões, os nossos problemas. E é o que eu pretendo fazer, é o que eu sempre quis fazer, né? Nunca tive. Desistir nunca foi uma opção. Eu já senti vontade de morrer, mas nunca de me matar, né? Isso sempre foi presente pra mim. Eu nunca cogitei o suicídio, porque eu tenho isso muito claro, né? Tanto na minha cabeça quanto no meu coração. Então, nunca foi uma opção desistir, né? Nesse sentido, de tirar a própria vida. Mas desistir de viver não é só cometer suicídio. Desistir de viver é abrir mão de ser quem a gente realmente é. E isso eu já tinha feito, né? Eu não me reconheço, né? Eu não sou essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa das últimas semanas, dos últimos meses, talvez. E eu tava só cobrindo, né? Tentando cobrir, tapar o sol com a peneira, como diz assim. Tentando fingir pra mim mesma, pros outros e principalmente pra mim mesma que tava tudo bem e que ia ficar bem e que ia passar, que só ia passar. E eu realmente acredito que vai passar, só que não sozinho. As coisas, né? A gente costuma dizer assim, ó, o tempo cura tudo. Não, o tempo sozinho não cura. A gente precisa fazer a nossa parte e cumprir o necessário. E então eu não queria voltar a tomar minha medicação, porém eu cheguei à conclusão que eu preciso disso nesse momento. E voltei a tomar os meus remédios, né? Ou meu remédio, para conseguir dar um passo de cada vez, né? Nessa semana. E hoje é o primeiro dia e essa espécie de conversa, que não é uma conversa, né? Um monólogo sozinha, faz parte disso, porque pelo menos eu tô colocando pra fora. Hoje eu posso dizer que foi um dia bom, não foi um dia péssimo, como já teve vários. E eu consegui me levantar mais cedo, né? Eu organizei a minha casa, eu limpei as minhas coisas. De verdade mesmo, assim, não só o básico. E isso me traz um certo alívio. Pessoalmente, isso pra mim é necessário, organização. Muitas vezes eu não tinha força de vontade de arrumar a bagunça, mas a bagunça me incomoda muito. E então, organizar a casa pra mim, que é algo prático e simples, é uma coisa que significa muito. E eu consegui fazer hoje, então já é uma vitória, né? Eu espero que o dia de amanhã seja melhor e eu vou continuar fazendo isso. Tá, viu que tá na porta? Vem cá.